Primeiramente, graça e paz, irmãos. Olha, eu costumo falar muito. Isso era para eu ficar à vontade, e se durar umas 2 horas, não é culpa minha não, viu? Vou deixar aqui porque eu gosto de andar muito. Quem me conhece sabe. Aí, vamos para quem não sabe cantar, playback, viu? Roseirão. E, como disse o irmão, tudo para a glória do Senhor. Se não for para a glória dele, não faça, não é? Toda a nossa vida tem que ser pautada para a glória de Deus, centralizarmos nele. Tudo é dele e tudo é por ele, não é? Eu sei que o irmão Flávio fez a oração, mas eu gostaria de fazer uma oração, certo? Eu vou fazer dessa vez o contrário. Geralmente eu leio o texto e depois eu oro, mas eu vou orar e depois eu vou ler o texto. Será uma oração bem simples, né? Uma oração bem objetiva. Senhor, que a mensagem de hoje venha cumprir o teu propósito para a tua igreja, Senhor. E que a tua igreja seja graciada pela tua palavra. E que a tua palavra, ela não seja lançada ao chão, mas nos nossos corações. E que saiamos daqui não como meros ouvintes, mas como praticantes operosos, entendendo e compreendendo, Senhor, o que o Senhor quer tratar conosco esta noite. Senhor, assim te pedimos em nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Hoje eu vou falar sobre um tema que eu acho que deve ser muito tratado hoje nas igrejas, sobre um chamado à vida cristã. Por quê? Porque infelizmente vivemos numa época em que todo mundo se diz cristão, pelo menos uma maior parte, e virou até uma moda, né, ser chamado de evangélico. Mas muitas vezes não compreendemos a essência do que é ser de fato cristão, o que é ser de fato um evangélico, não é? E vivemos numa geração que está se perdendo aos poucos, né? A tradição, o conservadorismo, não é? Aquilo que foi construído a partir de Cristo, não é? E com a igreja primitiva, se perdeu depois, mas depois foi reformado a partir de Lutero, e aos poucos vai se perdendo, infelizmente. Por isso que a igreja reformada, ela tem que sempre ir se reformando, né? Esse é o lema da igreja reformada, que começou a partir de Lutero e se estende ainda hoje. Sabemos que algumas igrejas ainda conservam, né, a tradição, mas muitas, infelizmente, se perderam e o liberalismo entrou totalmente nessas igrejas, fazendo com que elas se tornassem corrompidas e mais parecidas com o mundo do que parecidas com uma vida prática chamada cristianismo, uma vida ensinada por Jesus Cristo. Então, muitos que vivem hoje na igreja, até mesmo que nasceram na igreja, foram ou estão convencidos de uma vida que acham que têm e acham que vivem, mas na verdade eles podem chamar essa vida de qualquer outra coisa, menos de cristianismo. E assim, infelizmente, elas vivem iludidas, achando que estão adorando a Deus e vivendo dignamente, mas na verdade elas estão mais próximas do inferno do que dos céus. E assim viviam os fariseus, Judas, o jovem rico e tantos outros que hoje vivem de modo semelhante. Não há uma genuína vida cristã ou cristianismo sem que haja uma verdadeira conversão. E não há conversão sem que haja um encontro especial com Deus. Leonard Ravenhill, ele disse que todos nós devemos procurar por um encontro especial com Deus. E é sobre isso que eu quero tratar hoje, sobre quais são as marcas, quais são os sinais de uma conversão. E para isso eu gostaria que abrisse o texto em Isaías, capítulo 6. É um texto muito conhecido,
muito pregado nas igrejas, muito rico, inclusive, porque esse texto pode ser pregado sobre diversos temas, mas hoje eu queria enfatizar sobre a conversão, sobre o chamamento de Deus para uma vida cristã. Então eu vou ler todo o capítulo, né? Que vai até o versículo 13. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai, e diz a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Então vamos fazer uma exposição desse texto. Primeiramente, a primeira marca, que é o encontro pessoal com Deus. Como eu falei, não existe conversão sem que uma pessoa tenha um encontro pessoal com Deus. E percebemos isso no versículo 1, quando diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Então, Isaías, ele contemplou a glória de Deus, ele teve um encontro pessoal com Deus, e esse encontro pessoal com Deus, eu acredito que é a primeira marca para uma verdadeira conversão. A segunda marca é quando alguém é convencido do seu estado pecaminoso. Do 2 ao 5. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Eu queria falar um pouco mais sobre essa marca, sobre alguém quando ele é convencido do seu estado atual, do seu estado pecaminoso. A primeira coisa é que quando ele vê Deus, ele também vê serafins próximo dele. Ele diz que cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E clamava uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então ele conseguiu identificar, quando viu a glória de Deus, quando teve o encontro pessoal de Deus, uma das características principais, onde ela é mencionada na Bíblia,
esse atributo 3 vezes, é o único atributo que é mencionado 3 vezes, que é a santidade de Deus. E é essa santidade que faz com que Deus, ele seja separado do homem. Por quê? Porque Isaías, ele diz que os vossos pecados é que fazem separação entre vós e o vosso Deus. A partir do momento que Adão, a opção, nós não conseguimos obter um acesso direto a Deus. Não existe comunhão entre o pecado e a santidade. E por conta disso é que foi criado uma barreira. E nós sabemos que cada vez que nós pecamos, nós estamos nos afastando de Deus. Eles são inversamente proporcionais. Acontece que, infelizmente, hoje, muitas pessoas vivem uma vida superficial, uma vida mecânica. Eu acho que elas não têm uma compreensão real do que significa essa palavra pecado. E muitas vezes, nós nos vestimos de crente, mas vivemos uma vida em pecado, uma vida pseudo-cristã. E muitas vezes, porque achamos que estamos frequentando a igreja, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia, porque muitas vezes nós nos comportamos, de acordo com alguns princípios cristãos, nós achamos que somos de fato cristãos. Mas assim também pensava o jovem rico. Quando ele se apresentou diante de Cristo, ele disse tudo o que fazia. Assim também eram os fariseus. Os fariseus, aparentemente, tinham uma vida digna de santidade, mas faltava algo: a transformação do coração. Muitas vezes nós deixamos de praticar alguns atos, mas nós não esquecemos, nosso coração ainda está lá fora. Então, não são os atos, não é a nossa atitude, é como está o nosso coração. Porque muitas vezes nós não praticamos mais o pecado, mas sentimos falta, sentimos saudades do pecado que outrora cometíamos. E assim viviam muitos que achavam que eram cristãos e de fato não eram cristãos. E por isso que quando se apresentar diante de Deus, ele vai dizer: apartai-vos de mim. Ele não vai conhecer, porque ele não faz parte da sua igreja invisível. Ele não foi chamado por Deus para viver uma vida em santidade. Ele vivia apenas uma vida de aparência. E precisamos fazer uma reflexão nas nossas vidas. Será que eu sou de fato um cristão? Será que as minhas atitudes, as minhas práticas, a minha vida são condizentes com uma vida cristã? Será que eu estou glorificando a Deus de fato? Será que eu não estou precisando ser realmente, genuinamente transformado? Será que a palavra de Deus tem impactado, confrontado a minha vida? Porque muitas vezes nós vamos à igreja e escutamos uma mensagem e não gostamos. Não gostamos porque às vezes ela vai de encontro com a nossa vida, com o nosso estado atual. Mas a palavra de Deus, ela deve nos confrontar diariamente, porque só assim é que vai gerar arrependimento, só assim é que vai gerar fé, porque a fé é confiar plenamente em Deus, e só confiamos plenamente em Deus quando a gente entende que a palavra de Deus nos confrontou e entendemos que somos incapazes de caminharmos com os nossos próprios pés. Somos incapazes de, por nós mesmos, fazermos qualquer coisa que nos leve a Deus. Efésios 2:1 diz que fomos nós que nos tornamos a viver? Não, foi Ele que nos deu vida. E aonde estávamos? Mortos em nossos delitos e pecados. O que significa isso? Inatividade, incapacidade.
Nós não temos condições de fazer absolutamente nada se não houver uma intervenção divina, de forma sobrenatural nas nossas vidas. E foi isso que aconteceu com Isaías. Afinal, quanto tempo Isaías ele passou e não entendeu a sua situação, o seu estado pecaminoso? Ele só conseguiu compreender quando ele teve um encontro pessoal com Deus. Quantos de nós, de fato, tivemos esse encontro? Se não teve esse encontro, precisamos de humilhação que gera arrependimento, que gera fé. E a conversão não existe sem arrependimento, sem fé, sem que entendamos que nós estamos numa situação que precisa ser mudada, que precisamos não dar uma volta, mas meia volta, deixar para trás as práticas antigas e passar a adotar práticas novas. E essas práticas novas, elas só são possíveis por conta da fé, porque nós confiamos que Deus é que vai nos conduzir a essas boas práticas. Como está lá em Efésios 2, o 8 e o 9, fomos criados para as boas práticas. Infelizmente, por conta do pecado, fomos contaminados, fomos corrompidos. E não só a humanidade foi corrompida, mas o pecado, ele infelizmente, ele contaminou toda a terra, todos os seres vivos foram contaminados por conta desse pecado. Tamanho agravo que é o pecado. E muitas vezes nós temos brincado com o pecado. Muitas vezes temos brincado com o pecado. Muitas vezes nós escondemos os nossos pecados ocultos, já que ninguém vê, ninguém enxerga, ninguém conhece, então está tudo bem. Se nós estamos agindo assim, é porque falta uma verdadeira transformação na nossa vida. Porque de fato, nós não estamos justificando as nossas vidas a Deus, mas a homens, como os fariseus viviam pela aparência. E se justificamos a Deus é porque fomos justificados em Jesus Cristo. Porque em Romanos 3, que era o texto que eu iria trazer, né, que eu gosto muito desse texto também, lá diz que não há um justo sequer, não há quem faça o bem. Mas muitas vezes nós achamos que somos dignos dos céus, mas todos nós somos dignos do inferno. Se a gente merece receber alguma coisa, é condenação. Por quê? Eu vou lhe dizer para vocês o que é o pecado. O pecado é como se você cometesse um crime hediondo, um crime inafiançável, um crime que tivesse como pena a morte. O pior crime que você imaginar é como se fosse um pecado cometido a Deus. Às vezes a gente não entende a dimensão, a magnitude, né, do que é um pecado na vida do ser humano. É tamanha que Adão precisou pecar uma vez para que resultasse na sua morte espiritual e física. Ele não precisou pecar mais de uma vez. E o problema ainda se torna maior quando a gente começa a enxergar as nossas vidas, a gente vê que não pecamos uma vez, pecamos várias vezes nos dias. E não pecamos só um dia, pecamos todos os dias. E isso se torna ainda pior a nossa situação. Nada que nós façamos de bem vai justificar os nossos pecados. É a mesma coisa de um criminoso, quando ele se apresenta no banco dos réus e diz perante o juiz que, olha, eu cometi um latrocínio, eu cometi essas barbáries, mas hoje pela manhã eu fiz uma obra de caridade. Não justifica. E o que esse juiz, para ser justo, ele deve fazer? Condenar. Se esse juiz não condenar esse criminoso, a gente vai chamar esse juiz de quê? Injusto. E pior, tão criminoso quanto que cometeu os crimes. Então, Deus, como sendo justo juiz, ele deve dar o que a nós?
à condenação. Precisamos entender que somos dignos disso, não somos dignos do céu. E pela misericórdia e graça de Deus, é que Ele concedeu a salvação aos seus filhos, aos seus eleitos. Infelizmente, muitos não conseguem compreender. Às vezes eu começo a ver algumas cenas, inclusive sobre a morte de Cristo, e eu às vezes fico a pensar, eu não consigo entender como as pessoas não conseguem se impactar com o que Cristo fez por nós. Meu Deus, nenhuma mãe seria capaz de dar a vida do seu filho por qualquer pessoa que seja, muito menos por um criminoso. E Cristo deu a sua vida por mim e por você, por pessoas que não merecem, por pessoas que são dignas de condenação, que todos os dias acende a ira de Deus, que todos os dias provoca Deus. Vocês acham que nós deixamos Deus alegre? Não. Se você perceber aqui, olha só o que diz o versículo 4. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Aqui, o tremor e a fumaça simbolizam a santidade de Deus, em que ela está relacionada à sua ira e ao seu julgamento. Muitas pessoas não conseguem entender a ira de Deus, mas eu vou dizer uma coisa que eu já disse algumas vezes, infelizmente muita gente não compreenderam, mas é bíblico, que Deus, Ele não só odeia o pecado, mas Ele odeia o pecador. Ele ama o pecador arrependido. E Ele odeia tanto esse pecador que Ele vai lançar no inferno, junto com o diabo e os anjos caídos. Ele odeia o pecado, e esse pecado, ele faz com que a ira de Deus, ele se acenda como a fumaça, que Deus fique tão enfurecido como o tremor da terra, a fúria de um terremoto, que assola uma multidão. Assim fica Deus, quando Ele vê lá dos céus, no seu alto trono, a terra totalmente contaminada e corrompida pelo pecado. Deus, Ele não pode se manter passivo com o pecado. Deus não é conivente com o pecado. O pecado fere diretamente a sua glória, a sua santidade, fere diretamente a sua santidade. E nós, muitas vezes, não temos tratado o pecado da maneira correta, não temos nos afastado dele, relutando. Hebreus diz que nós pecamos porque não temos resistido ao pecado até o sangue. Nós estamos sendo vulneráveis demais, frágeis demais, estamos infelizmente aceitando facilmente uma tentação, não estamos resistindo até o sangue. O que é que está faltando de fato para que a gente possa combater o pecado como ele deve ser de fato combatido? E o pior é que já nascemos com essa natureza. Salmo 51:5 diz, o salmista fala que ele foi gerado em pecado no ventre da sua mãe. Já nascemos com essa natureza. O pecado já está entranhado em nosso ser. Nós somos inclinados a isso. Se ainda não bastasse isso, ainda tem a tentação do diabo, que muitas vezes, infelizmente, nós também temos negligenciado isso. Você não sabe o tamanho do poder do diabo, e ele está como um leão que ruge procurando a quem tragar. E eu digo algo mais a vocês: o diabo não está preocupado com as pessoas lá fora, porque aquelas já são dele.
Ele está preocupado com as pessoas aqui. E como eu já falei, cuidado, o diabo, ele não é contra a boa moral, ele é contra Cristo. Muitas vezes não entendemos, achamos que às vezes, quando nós temos uma prosperidade material, ou quando a gente tem uma boa formação acadêmica, uma boa profissão, porque conseguimos galgar talvez uma promoção, enfim, conseguimos obter alguma riqueza, algum bem, a gente pensa logo que foi Deus. Mas seria bom a gente sentar, parar e analisar. Realmente vem de Deus? Porque muitas coisas nos são dadas, nós aceitamos, e essas coisas nos afastam de Deus. E Deus jamais vai nos dar algo que nos afaste dele. Se algo que nós recebemos faz com que nos afastemos de Deus, é porque não veio de Deus, veio do diabo. E isso é uma tentação. Afinal, quando ele foi tentar Jesus Cristo no monte, o que foi que ele ofereceu? Todos os reinos do mundo. Todos os reinos do mundo. Ele pode nos dar fama, poder, sucesso. E não se enganem, isso pode ser uma tentação do diabo. Precisamos refletir sobre cada oferta que nos é lançada. Quantos de nós, diante de algo que nos é oferecido, para e ora a Deus, consulta a Deus para saber se realmente aquilo vem dele? Infelizmente, nós, principalmente no tempo de hoje, somos ansiosos demais, muito apressados. A gente não para consultar a Deus, a gente simplesmente vai e pega, porque a gente diz que devemos aproveitar as oportunidades. Às vezes a oportunidade nos aparece apenas uma vez, mas cuidado, essa oportunidade pode estar nos levando para o inferno. E a gente percebe que quando ele conseguiu entender, primeiro, ele contemplar a glória de Deus, entendeu o que significa realmente a santidade, inclusive a forma como esses serafins se comportavam. Eles, 2 asas cobriam o rosto porque eles não conseguiam contemplar, vislumbrar a glória de Deus, tamanha que ela é. Eles não conseguiam suportar a santidade de Deus. Eles, com 2 asas, eles voavam e 2 cobriam os pés, porque esses seres celestiais, perfeitos, superiores a nós, se sentem indignos de pisar no mesmo lugar que Deus está. Seres imensamente superiores, perfeitos. E nós muitas vezes achamos e queremos demais de Deus. E quando Deus não atende, às vezes, um pedido nosso, ficamos enraivecidos. Quando ele percebe isso, aquelas criaturas perfeitas adorando, louvando, glorificando, tributando honra a Deus, ele percebe que ele, um homem desprezível, um homem incapaz, pecador, percebe que a sua vida estava totalmente contrária à vontade de Deus. E ele diz: ai de mim, pois sou pecador, sou homem de lábios impuros. Ele entendeu a sua situação, porque quando você tem um encontro pessoal com Deus, é impactante. Você não volta do mesmo jeito, você não vive da mesma forma, gera transformação na sua vida, gera um renovo, uma reforma, uma modificação drástica na sua vida. Não é qualquer pessoa, é a maior autoridade do mundo, é aquele que lhe criou e é capaz de lhe recriar, tornando uma nova criatura.
Ele entendeu isso, que precisava se arrepender a Deus, porque ele era um homem pecador, era um homem de lábios impuros. E aí vem a próxima marca. A terceira marca é que ele entende não somente a sua situação, mas a da corrupção do mundo. E ele diz que é um homem de lábios impuros e ele vive em meio a homens de lábios impuros. Infelizmente, muitos cristãos são egoístas, se preocupam exclusivamente com você. Dizem, eu estou salvo, tá bom. São individualistas, mas cristianismo não é isso. Cristianismo é compartilhar as boas novas, é compartilhar daquilo que Deus fez na sua vida e querer que Deus faça na vida daquela pessoa. Ele viu isso, ele entendia que aquela nação já se perdia, estava totalmente submersa no mundo de pecados e elas estavam caminhando para o inferno. Ele disse, meu Deus, eu sou um homem de lábios impuros e meus irmãos, a nação está também perdida. E eu costumo dizer que a maior prova de amor que alguém pode ter para com o outro é querer a salvação dela. É alguém se importar com ela. Quantos de nós choramos pelas pessoas aí fora? E eu acho muito bonito uma pregação de Paulo Júnior, quando ele diz, imagine, no dia do juízo final, quando uma multidão estiver ali presente, e você olhar e ver a sua família inteira sendo condenada. Você olhar e ver, talvez ali a primeira série inteira ser condenada. O primeiro ano, os colegas da universidade, meus vizinhos, meus colegas de trabalho, todos eles condenados. E a pergunta é, e o que eu fiz? O que eu fiz? E eles olhando lá para você diz, por que você não me falou que eu estava caminhando para o inferno? Por que você não me falou que existe uma solução para as nossas vidas? Por que você não me falou que existe um Redentor, existe um Salvador, existe aquele que pode mudar o curso da minha vida? E muitas vezes, nós não estamos sendo luz no mundo, não estamos sendo sal no mundo insípido. Nós, infelizmente, em muitas ocasiões, estamos mais parecidos com o mundo do que com Cristo. E a justificativa é, mas Cristo é perfeito, é impossível eu fazer o que Cristo faz. Realmente é impossível. Mas eu quero trazer uma ilustração de Paul Walsh que eu acho que é magnífica. Que ele diz o seguinte, imagine, tente visualizar comigo, um pai e um filho. E de repente, quando ele sai, está lá aquela camada de neve. E ele sai com um balde cheio de água, um balde grande. E o filho atrás, querendo também ajudar o pai, pega um balde menor, porque ele não pode com um balde maior. Também não pode encher até o final, enche até a metade. E o pai andando e vai deixando aqueles passos. E o filho atrás, né, pequeno, vamos dizer como meu filho, 7 anos, eu como homem grande, né? Ele tentando acompanhar os mesmos passos, as marcas ficam e ele tentando os mesmos passos. Mas os pés dele são muito curtos, ele não vai conseguir, ora ele vai cambalear, ora vai cair, ora não vai conseguir acompanhar os mesmos passos. Mas ele está tentando. Alguém que olha de longe, vê aquele filho e diz, olha, aquele filho quer ser igual ao pai. Essa é a atitude de um cristão. Ele sabe que não vai conseguir seguir os mesmos passos de Cristo. Ele sabe que não pode levar o mesmo peso,
mas ele tenta dar o seu melhor, tenta ser o mais parecido possível. E isso é um verdadeiro cristão, não aquele que está acomodado, que está conformado com a sua vida paupérrima, pobre, superficial e mecânica. É aquele que cada dia mais quer glorificar Deus, cada dia mais quer mudar e cada dia mais quer impactar a geração aí fora, que precisa ser impactada por nós, que fomos impactados por Deus. Eles estão perdidos, eles estão caminhando para o inferno e nós não fazemos absolutamente nada. Estamos sendo coniventes com a condenação deles. Nós não se importamos, afinal Deus tirou de nós o coração de pedra e nos deu um coração de carne. Mas meu Deus, o nosso coração de carne está tão parecido com o coração de pedra. É um privilégio. Para mim é um privilégio poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus. Privilégio maior ainda é saber que eu posso aqui ser um instrumento, canal, né, utilizado nas mãos de Deus, para abençoar vidas, agraciar vidas. E uma responsabilidade imensa, porque se o julgamento aí fora será grande, maior será daquele que está expondo a palavra de Deus, porque Deus vai cobrar 2 vezes mais aquele que não expôs a palavra de Deus de forma fiel. Então ele entendeu a situação daquelas pessoas e ele se sentiu compelido a fazer alguma coisa. Ele ficou inquieto. Ele disse: meu Deus, eu não posso viver dessa maneira e o meu povo não pode viver assim, eu preciso fazer alguma coisa. Aí a quarta marca de uma conversão está na transformação de Deus na vida do convertido, precedido pelo arrependimento e fé. Isaías, só teve uma conversão de fato porque ele se arrependeu e teve fé. A gente consegue entender isso e consegue que muitas vezes se arrepender é algo doloroso, é algo difícil, não é fácil. Afinal, nós estávamos antigamente casados com as nossas práticas antigas, é um divórcio muito difícil, entendeu? Estávamos apegados demais, nós gostávamos, né? E deixar essas práticas velhas, às vezes é doloroso, é difícil, porque é algo que gostávamos de fazer. E a gente percebe isso quando no versículo 6 e 7, quando diz: então dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ali tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Imagina o que é uma brasa e colocar na língua. É uma dor gigantesca, astronômica, mas necessária. É só dessa forma que ele foi purificado. É só dessa forma que somos purificados. E se você for ver lá em Pedro, graça também é sofrimento, significa sofrimento. Porque esse sofrimento é que vai lapidar o homem. É esse sofrimento que vai fazer com que ele entenda que ele é dependente de Deus. É esse sofrimento que vai entender o quão ele é diminuto, o quão ele é pequeno, o quão ele é desprezível e incapaz de viver a sua vida sem Deus. Afinal, é mais fácil alguém buscar a Deus quando está no deserto ou nos templos? Nos desertos. Nos desertos é que nós clamamos a Deus, porque é ali que nós compreendemos as nossas necessidades. E a gente, infelizmente, muitas vezes, as pessoas fazem o quê? Diante da sua necessidade, ele busca todos os outros recursos e, por final, o último recurso é Deus, quanto deveria ser o primeiro. E por isso que muitas vezes eles são frustrados.
Quer ver um exemplo? Eu costumo dizer que, sabe quanto tempo uma pessoa vai passar na igreja? Depende da sua busca. Se ele vem à igreja para buscar a Cristo, ele nunca sai da igreja. Se ele vem à igreja para buscar, talvez, galgar uma promoção, ou talvez ser aprovado no concurso público, ou emprego, uma cura física, ou talvez um casamento que precisa ser reatado, na primeira frustração, a primeira coisa que ele faz é ir embora. Eu conheço exemplo de um amigo meu, dá uma olhada, senão eu me empolgo. Um amigo meu que ele foi para uma igreja, por questões éticas não vou dizer, mas eu garanto que não é congregacional e presbiteriana. Ele foi para uma igreja, chegou lá, e ele foi lá clamar a Deus pela saúde do seu filho, que estava numa situação crítica. E alguém disse: tenha fé, ore a Deus, busque a Deus, que com certeza Ele vai curar. Esse é o problema. A gente precisa deixar de responder por Deus. Deixe Deus tomar as suas decisões. Não vamos dizer a Deus o que Deus vai fazer, não. O que acontece? O menino morreu. A primeira decisão dele, vou embora para a igreja. Afinal, aquela irmãzinha lá, ela disse com todas as certezas que Deus ia curar o meu filho, e ele não curou. Talvez Deus não goste de mim, então vamos embora. E foi. Né? Precisamos ter cuidado, sermos cautelosos no nosso falar. Né? Porque muitas vezes o que nós falamos afasta mais as pessoas de Deus do que aproxima. E foi exatamente isso. Ele se arrependeu e teve fé. Ele entendeu sua situação, entendeu que Deus precisava fazer algo na sua vida. Ou seja, Deus, me perdoe. Ele não disse aqui, mas a gente pode entender nas suas palavras, nas exclamações, né, das palavras que ele proferiu, que é como se ele dissesse: Deus, me perdoe, eu sou um perdido, eu não mereço nem contemplar a tua glória, eu não mereço nem ter um encontro especial contigo. Meu Deus, quem eu sou? Essa deve ser a nossa atitude, e pedir a Deus que Deus nos perdoe. E graças a Deus que Ele é misericordioso, graças a Deus que Ele é compassivo, benevolente, porque se não fosse, todos nós já teríamos sido exterminados por completo. A misericórdia de Deus e a graça dele são duas coisas fundamentais para a salvação do homem. Porque a misericórdia de Deus é quando Ele não nos dá algo que nós merecemos, e a graça é quando Ele nos dá algo que não merecemos. Ele não nos dá a condenação que é digno de cada um de nós, e Ele nos dá a salvação que não somos dignos dela. E graças a Deus por isso que devemos glorificar a Deus nas nossas vidas, não só nas nossas palavras. E é isso que é um verdadeiro cristão. Não é aquele que glorifica a Deus nas suas palavras somente, mas especialmente nas suas atitudes. Porque muitas vezes as nossas atitudes falam mais que as palavras. Que adianta eu falar algo que eu não faço? Afinal, eu só serei apenas mais um. E para não estender, senão a minha mulher daqui a pouco vai ficar batendo aqui no pulso, né? Bruno também. A quinta marca de uma conversão está na disposição do convertido a atender o chamado de Deus. Percebam, versículo 8 diz: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me o outro. Não, envia-me a mim, né? É aquela, eu me lembrei algo que o pastor Altino às vezes diz, né?
às vezes temos tantas boas ideias, só não temos a disposição de querer adotar a ideia. Como? Chegamos lá, pastor, eu acho que o pastor deveria fazer isso. Aí, e como a gente pode fazer? O pastor pode chamar o presbítero ou o diácono para fazer isso. E você? Não, pastor, eu não posso. Só vim trazer só ideia mesmo. Né? Às vezes temos ideias demais e disposição de menos. Mas Isaías disse: envia-me a mim, não o outro. Eu vou, eu estou disposto, eu quero fazer algo por ti. E eu lembro do que aconteceu. Hoje eu vim cheio de exemplo para dizer. De um garoto. Acontecia aí, eu não lembro em qual local, mas era um lugar, certo? Um país socialista, de perseguição ferrenha aos cristãos. E eles precisavam se esconder em cavernas para cultuar a Deus. Falar em nome de Jesus Cristo, ou ler a Bíblia, era um crime gravíssimo, passível de morte. E de repente um garotinho, assim mais ou menos do tamanho do meu, talvez, estava entregando os folhetinhos no colégio. Aí chegou um maiorzinho, com 12 anos, disse: garoto, o que é que você está fazendo? Você sabe que isso daí é um crime? E aí ele disse: hoje à noite vai ter culto ao Senhor, é em tal lugar, vá lá, estamos lhe esperando. Ele disse: jovem, não faça isso. Aí ele pegou, levou. Eu vou lá, eu quero saber como é que funciona isso. E foi lá. Aí o pastor começou a falar sobre a cruz, atraídos pela cruz de Cristo. E de repente, aquele jovem, ele começa a se comover, ele começa a se quebrantar e começa a chorar. Quando terminou, ele se apresenta diante do pastor e disse: eu quero aqueles folhetos que você deu ao seu filho, eu quero também entregar às pessoas aí fora. Eu disse: jovem, meu filho é pequeno, talvez por conta disso não aconteceu nada, mas você pode ser preso, até morto. Ele disse: não importa, se Jesus foi capaz de morrer por mim, eu também sou capaz de morrer por ele. E ele saiu dali. No outro dia, a primeira coisa que ele fez foi subir no banco da praça e dizer: Jesus está voltando, se arrependa e creia nele. E ele começou a compartilhar sobre algo que ele escutou. E de repente chegaram os policiais e mandaram ele parar, e ele não parava. Isso é uma história real, viu? Pegou esse jovem e levou para a prisão, deixou ele lá um dia. Aí pegou: chega aqui, menino, faça isso mais não, viu? Da próxima vez você pode ser morto. Vai-se embora, menino. Aí o menino foi. Primeira coisa que ele fez: chegar na praça, subiu no banco e falou: Jesus está voltando, se arrependa e creia nele. Os policiais, de novo, pegou esse menino, levou, bateu com martelos nos pés dele e nas mãos. A mão ficou trêmula, ele não conseguia andar direito, a mão também não conseguia movimentar direito. Ele disse: agora saia daqui, a próxima você vai ser morto. E ele saiu. A primeira coisa que ele fez foi chegar na praça, subir no banco e dizer: Jesus está voltando, se arrependa e creia nele. E aí pegou a maior autoridade ali da região, vendou os olhos do menino, levou para a prisão, colocou numa cadeira. Essa autoridade se apresentou, mandou tirar as vendas e disse: jovem, eu tenho poder para te libertar ou para lhe matar. E você tem direito a apenas dizer alguma coisa só: negue a Cristo. Aí eu disse: o que você tem a me dizer? Ele: com licença. Se levanta, sobe naquela cadeira e diz: Jesus está voltando, se arrependa e creia nele. Ele pegou, pediu para segurar o garoto, esticou a língua dele e cortou a língua. E disse: agora eu quero ver você falar. Aquele menino se debatendo no chão,
tocou com seus dedos e escreveu na parede. Vocês podem tirar a minha língua, pode até tirar a minha vida, mas não pode tirar Jesus do meu coração. E morreu. E naquela ocasião, 3 pessoas foram convertidas. Um jovem de 12 anos de idade. Bastou uma pregação da palavra de Deus, um encontro pessoal com Deus e uma vida totalmente impactada. Quantos de nós teríamos a mesma coragem desse jovem? A questão é: como está a minha vida? Como está o meu relacionamento com Deus? Como está a minha espiritualidade? O que de fato eu tenho feito? Tem me aproximado de Deus? Ou tem me afugentado dele? E eu quero ir para a 6ª marca, para poder encerrar. Senão depois vão dizer, não traga mais aquele rapaz não, porque senão a gente vai ter que fazer aqui uma matinê. Ficar aqui a noite inteira. 6ª marca, a 6ª marca de uma conversão está em aceitar, obedecer e servir a Deus. Olha só agora. Mesmo em circunstâncias que não conseguimos entender. Isso aconteceu com Abraão. Quando Deus deu a ordem a ele sacrificar Isaac. Ele pode não ter entendido naquele momento, mas obedeceu a Deus. Mesma coisa com Isaías. Percebam comigo os próximos versículos, do 9 ao 13. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos. Olha só, que coisa absurda, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converte e seja salvo. Eu fico imaginando isso aí. Não entendi. O povo está perdido. Eu quero ir lá pregar as boas novas, dizer o que o Senhor fez com a minha vida. Mas o Senhor chega e pede para eu levar uma mensagem para que eles não se convertam, não sejam salvos. E aí ele pergunta a Deus: então disse eu: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de toda assolada. E o Senhor afaste dele os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como terebinto e como orvalho e como carvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Exatamente, é o seu toco. E eu lembro como o profeta, né? Quando chorava, Deus, e Deus, a Deus, para que Deus desse uma solução para a situação da nação de Israel. E Deus deu uma resposta. Foi mandar uma nação mais ímpia para castigar a nação de Israel. E ele não conseguia entender. Meu Deus, os mais ímpios ainda que nós, no caso a cidade lá, eles foram que nos castigaram, foram usados por Deus para a nossa punição. Ele não entendeu, mas aceitou. Essa deve ser a nossa postura. Muitas vezes oramos a Deus, a resposta não é, muitas vezes, igual à nossa vontade, mas precisamos aceitar. Precisamos, mesmo que não entendamos, mas precisamos aceitar. Isso é obediência, e é isso que Deus requer de cada um de nós. Um tempo desse eu ensinei sobre a Trindade lá na igreja, um assunto muito complexo, e eu vou com Agostinho disse, né? Agostinho disse que primeiro precisamos ter fé para depois compreender. Por quê? Porque os nossos olhos são diferentes dos olhos das pessoas aí fora. Nós devemos enxergar com os olhos espirituais
e não com os olhos humanísticos. E é esses olhos espirituais que faz com que entendamos que a vontade tem que ser de Deus, que esta que é boa, agradável e perfeita, e não a nossa. E vamos renunciar às nossas vidas, às nossas vontades, os nossos desejos para fazer a vontade de Deus. E iremos compreender que a vontade dele é muito melhor que a nossa. Mesmo que isso nos leve aos desertos, mesmo que isso nos leve aos sofrimentos, mesmo que isso nos leve a momentos difíceis, conflitantes, mas necessária. Foi num momento difícil que Jó entendeu a grandeza de Deus, entendeu quão ele precisava de Deus. Foi num momento difícil que Paulo, ele foi chamado, foi convocado de Deus para a missão. Foi num momento que ele estava cego, mas no momento que ele teve o encontro com Deus, tudo se tornou claro, visível, as vendas, as escamas caíram dos seus olhos, as vendas foram tiradas, e tudo ficou simples, tudo ficou compreensível, tudo ficou fácil. Às vezes nos questionamos demais a nossa vida, às vezes nos preocupamos demais com o amanhã, e esquecemos de nos descansar no Senhor, que a nossa prioridade não é ansiar pelo amanhã, mas buscar primeiro o reino, porque o amanhã pertence a Deus, e é Ele que vai nos conduzir a Ele. E, sem delongas, né? Já cheguei, passei 1 hora já, né? Eu trouxe essa mensagem para a gente sair daqui, ir para as nossas casas e refletir como nós estamos conduzindo as nossas vidas. Se estamos procurando conduzir com os nossos pés, ou se estamos deixando que Deus nos conduza. Quem de fato é Senhor das nossas vidas? Nós mesmos ou Deus? Né? E agora eu faço uma pergunta que eu até brinco lá em casa, né? Quando diz: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tens para oferecer? Nós não sabemos o que vai acontecer conosco nem ao sair daqui. E a questão é: estamos preparados para o dia do juízo final? Estamos preparados para ficar diante de Deus no julgamento? Será que se Cristo descesse hoje, temos a certeza que iríamos para os céus? Ou temos dúvidas? Como está o nosso coração hoje? Confiante na salvação ou indeciso? Precisamos refletir nas nossas vidas. E precisamos entender que, por mais que façamos qualquer coisa, ainda é pouco para a obra de Deus. E que Deus nos convocou, como convocou Isaías, não para ficarmos sentados no bancos, parados. Nos convocou para uma obra maior. Isso é um privilégio que nem os anjos têm, mas nós temos, foi concedido a nós. É graça, irmãos, é privilégio. E quanto de nós encaramos dessa maneira? É um privilégio incomensurável. Às vezes nos sentimos lisonjeados quando somos convocados, talvez, a uma missão dada talvez por uma autoridade, ou um prefeito, ou um governador, ou um presidente, quando somos comissionados a ir até eles, se apresentar até eles e receber uma função a ser executada. E eu digo, não é a qualquer homem, é a Deus, a maior autoridade. Precisamos entender que Deus nos chamou para uma obra maior, uma obra missionária de resgatar vidas, resgatar almas e compartilhar com elas o que Deus fez na minha vida e o que Deus fez na sua vida. E a pergunta é: como você vai sair daqui hoje? Da mesma forma como entrou? Ou você vai sair daqui diferente, entendendo
que Deus, Ele quer algo mais de você. Que Deus quer obediência. Deus quer serviço. E Ele quer que você glorifique-o em tudo que você fizer, em tudo que você falar. Nossa vida não é nossa. Nossa vida é do Senhor. E só nele, só no nome de Cristo, há salvação. O Senhor Deus, que nos resgatou da lama, que nos resgatou do pecado, para uma vida abundante, onde poderemos tributar junto com os demais irmãos, junto com os serafins, dizendo ao Senhor, diante dele: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Amém. Toda honra e toda glória devemos dar a Ele, porque tudo e por todas as coisas foram criadas para Ele. Deus, o Senhor das nossas vidas. Então, eu gostaria de, primeiramente, agradecer o convite, fico lisonjeado por esse convite. Para mim é um privilégio poder estar aqui com vocês, né? Meus amigos também, irmãos da igreja, né? E dizer que eu controlei meu tempo aqui, porque senão eu passaria mais tempo, porque é muito bom falar sobre a palavra de Deus. E agradeço aos demais irmãos e ao convite.